Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais um painel de discussão de obras que foram apresentadas para discussão aqui no nosso congresso e selecionadas pelo comitê científico que foi nomeado logo no início, antes mesmo da publicação do edital. Os livros de hoje são atinentes à área processual e, para mediar esse debate, nós recebemos hoje o professor Daniel Greenbaum, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Daniel, que é uma das pessoas que mais entende aí também das questões processuais, assim como a professora Carmen e outros tantos internacional privatistas que se dedicam às questões processuais. Professor Daniel, é uma honra e uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Eu quis estar presente, como tenho estado em todos, mas para agradecer a sua disponibilidade e a sua presença aqui conosco. Muito obrigado e tenha a palavra. Muito obrigado, professor Gustavo Mônaco. É uma alegria, uma honra muito grande poder participar do congresso, que é mais um exemplo, acho que da sua incansável cruzada pela divulgação e pela integração dos estudiosos e dos estudos de direito internacional privado e comparado, e eu fico muito feliz de poder participar de mais um evento muito bem sucedido, organizado pelo professor. E nesse painel de agora à noite, nós temos a discussão de dois livros muito interessantes e de temas que são dos mais importantes da atualidade do direito internacional privado. O primeiro da professora Lidia Spitz, que cuida de reconhecimento de sentença estrangeira e de vários outros temas que a gente vai poder explorar na sessão de agora, e também do professor Solano de Camargo, que cuida do Fórum Shopping. Eu já diria que talvez um mal compreendido e de talvez má fama que talvez a gente possa um pouco esclarecer no painel de hoje. Eu gostaria rapidamente de apresentar os dois professores que vão também compartilhar essa sessão, começando pela professora Lidia Spitz, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lidia tem um currículo fascinante, possui LLM pela NYU, mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não bastasse todas as suas qualificações acadêmicas, também tem uma brilhante carreira profissional como sócia de Nádia de Araújo Advogados. O professor Solano de Camargo, professor da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Metodista Mackenzie, também pós-doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, e licenciado em Direito Francês pela Faculdade de Direito de Lyon, Jean Moulin. Realmente é invejável, e apesar de tantas atividades acadêmicas e profissionais, ainda são pessoas amabilíssimas, e que muito me honra poder compartilhar esse painel. Se me permitem, queria começar pelo livro da professora Lidia Spitz, sobre reconhecimento de sentença estrangeira. E, Lídia, o título do seu livro, na verdade, eu acho que revela menos do que ele contém. Acho que você foi muito comedida. Se você pudesse explicar um pouco para a nossa audiência os vários temas que você tratou no livro, eu acho que seria uma boa introdução. Muito obrigada, professor Daniel. Queria começar agradecendo ao professor Gustavo Mônaco por ter organizado esse evento, que certamente é o primeiro congresso de muitos e que está agregando a comunidade com atuação na área do direito internacional privado. O professor Daniel já é um grande amigo meu de longa data e eu estou aqui num momento de enorme desafio, porque temos especialistas aqui, tanto o professor Daniel é um imenso especialista nessa área de reconhecimento e execução, como também o professor Solano. Então, eu vou me ater aqui exatamente ao que eu escrevi no meu livro, que aí eu fico na minha área de conforto. Bom, justamente, o livro ele se chama Homologação de Decisões Estrangeiras no Brasil, e como o Daniel se referiu, ele não se limita ao tema da homologação e também não se limita ao tema no Brasil. Eu começo trazendo uma introdução da parte de jurisdição, que é uma premissa fundamental para qualquer estudo na área de processual, né? Essa limitação territorial, e trago uma parte histórica.
Na sequência, eu abordo a recém-concluída Convenção de Sentenças da Conferência da Haia, que é um instrumento uniforme que visa regular esse reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras em nível global. E aí eu trato, sim, do reconhecimento e execução de decisões estrangeiras no Brasil, mas com foco no controle indireto da jurisdição estrangeira, que são as bases indiretas de jurisdição, e essa é a crítica que eu faço ao sistema brasileiro. E por fim, no meu livro eu tento abordar que é possível um sistema mais completo e com maior controle. Então, grosso modo, eu diria que, assim, para além do tema da jurisdição, eu abordo a Convenção de Sentenças, que foi concluída em 2019, e também essa questão do controle indireto de jurisdição, que ainda é pouco discutido aqui no país. São dois temas. Esse do controle de jurisdição é um tema muito fascinante. Antes da gente até chegar nele, eu acho que talvez dar um passo atrás, e talvez fosse bom a gente conversar rapidamente sobre o que é qual foi o Judgment Project, tá? A Conferência da Haia, e a Convenção de Sentenças de 2019. Talvez se você pudesse explicar um pouquinho as origens do tratado, que eu sei que é uma origem um pouco antiga, né? Já é um projeto que não é recente da Haia, e explicar um pouco os objetivos da convenção, e aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre os méritos dela ou não. Eu sei que existe uma discussão hoje em dia mas talvez conversar pelo que é a convenção, por onde ela começou. Perfeito, vamos começar pelo começo. Em 1992, os Estados Unidos endereçou para a Conferência da Haia uma proposta bastante ambiciosa. Essa proposta foi capitaneada pelo professor da Universidade de Harvard, Arthur von Meren, e, num primeiro momento, a ideia era concluir um tratado multilateral que versasse tanto sobre as bases diretas de jurisdição, como também sobre o reconhecimento e execução. Lembrando que esses são 2 dos 3 pilares do DIPRE, né? Então, esse projeto inicial era muito ambicioso. Ele iria regular, num primeiro momento, né, tanto a jurisdição como o reconhecimento. E é por isso que eles chamam que essa convenção seria uma convenção dupla. Isso, seria uma convenção dupla mista. Dupla no sentido porque teria esses 2 escopos, e mista no sentido de que os estados poderiam decidir de acordo com outras bases de jurisdição, que não aquelas previstas no texto convencional, e o reconhecimento também poderia ser feito com bases mais generosas do que aquelas previstas no texto. Então, seria, digamos, o mínimo, tanto para a jurisdição como para o reconhecimento. Esse projeto, essa iniciativa dos Estados Unidos, ela foi muito bem recebida, e nesse momento histórico, né, da década de 90, a Conferência da Haia, ela era bastante liderada pelos países europeus. E fato é que o projeto, da forma como ele foi sendo construído, ele acabou se espelhando muito na regulamentação vigente na União Europeia. Em 1999, isto é, 7 anos depois de iniciado as tratativas nesse projeto muito ambicioso, finalmente foi feito um anteprojeto para submissão aos estados. E aí, a partir daí, o que se teve, na verdade, foi um grande fracasso. Tem até um autor que fala que the elephant that gave birth to a mouse. Qual seria esse mouse que surgiu? Vai ser a Convenção de Foro sobre a eleição de Foro de 2005. Aquele projeto versando sobre os 2 pilares do DIPRE não teve uma boa acolhida nos Estados Unidos e em outros países, que achavam que estava muito parecido, muito espelhado no texto que era o aplicável, né, na União Europeia nesse momento. Então, houve um fracasso, que foi em 2001, acabou sendo concluída de todo esse escopo só a Convenção de eleição de foro em 2005, que foi a única parte que deu para ser aproveitada. E aí, somente em 2011 que esse projeto veio a ser retomado pela Conferência da Haia e logo assumiu já um escopo mais restrito, né? Focando tão somente no reconhecimento e execução de sentenças. E isso permitiu
efetivamente que os estados envolvidos chegassem a um consenso, tendo sido finalmente concluído em 2019. Então, essa é um pouco a história. É um projeto que tem quase 30 anos e que ele ainda não está em vigor, mas a expectativa é que ele represente para a circulação das decisões judiciais que ele tenha o mesmo significado, o mesmo impacto, a mesma relevância que a Convenção de Nova York consiste, né? O que ela representa para fins de circulação dos laudos arbitrais. Essa é a expectativa da Convenção de Sentenças. Apesar de, aparentemente, o problema da jurisdição ter ficado de fora da Convenção, ela talvez tenha entrado pela porta dos fundos, quando a Convenção permite o controle, prevê a lista de bases de competência internacional, que eu acho que você chama no seu livro bases indiretas. Se você pudesse explicar também um pouquinho essa relação das hipóteses de exercício da jurisdição pelo Tribunal de Origem e a Convenção, quando autoriza o reconhecimento ou não, acho que isso também poderia ser interessante para a nossa discussão. Exato. A Convenção, ela fez a opção, né, os estados, quando celebraram aquele tratado, de não regular diretamente a jurisdição. Ou seja, não está ali aquelas hipóteses, por exemplo, que no sistema brasileiro constam nos artigos 21, 22 e 23, que ensejam a atuação da autoridade judiciária nacional, né, que são as bases diretas. Isso não consta da Convenção de Sentenças. No entanto, um dos dispositivos centrais da Convenção cuida das bases indiretas de jurisdição, que são pouco discutidas e são talvez difíceis de serem compreendidas assim à primeira vista, mas eu vou tentar explicar. No momento do reconhecimento de uma decisão, no caso de uma sentença estrangeira, o Estado requerido, isto é, acionado para o reconhecimento, sob a perspectiva dele, isto é, não há qualquer tipo de ingerência sobre a base que houver sido utilizada pela autoridade judiciária do estado de origem, né, do estado onde aquela decisão foi prolatada, mas sob a perspectiva do estado de reconhecimento, há sim uma ferição com relação à legitimidade daquela jurisdição, da atividade jurisdicional na origem. Então, o artigo 5º elenca diversas hipóteses que tornam aquela decisão estrangeira passíveis de serem reconhecidas ao abrigo da Convenção. São bases indiretas na medida em que são uma determinação, um comando para o Estado de reconhecimento e dizem respeito à legitimação da jurisdição exercida na origem. Então, se o credor da sentença tem domicílio ou se houve alguma forma de acordo expresso ou implícito, se alguma base ali estiver presente, o estado do reconhecimento confere validade, ele legitima a jurisdição exercida na origem. E, com isso, aquela decisão estrangeira ela se torna passível de reconhecimento. E em que medida isso é diferente do... Porque o STJ, agora falando do direito brasileiro, aqui no Brasil, o STJ também controla a competência internacional indireta do tribunal estrangeiro no momento do reconhecimento da sentença estrangeira. Não sei se seja... talvez o tema seja muito longo para a gente tratar aqui, mas você acha que a forma como o STJ faz o controle da competência internacional indireta, lá por força do artigo 961, inciso 3º, seria diferente da que ele teria que fazer com base na Convenção? Assim, a Convenção prevê bases indiretas mais generosas do que do STJ atualmente ou não? Não sei se a pergunta está clara. Eu entendi essa pergunta. Vamos lá, só traduzindo aqui um pouco. O artigo 963 do Código de Processo Civil, ele estabelece ali quais são os requisitos, quais são os pressupostos que têm que ser observados para que aquela decisão, aqui a gente fala em decisão, né? É um conceito mais amplo, não só sentença, mas para que uma decisão estrangeira seja reconhecida, possa produzir efeitos aqui no Brasil. E aí tem lá os requisitos. Um desses requisitos, que consta do artigo 963, inciso 1º, é que a decisão tenha sido proferida por autoridade competente. Então, é uma redação bastante genérica.
E aí a questão do Daniel é, bom, a gente já não tem esse controle indireto de jurisdição, na medida em que o 963.1 também estabelece aqui para o Brasil? O que acontece, essa é a minha crítica e o meu estudo, é que o STJ limita a análise à verificação da jurisdição da autoridade lá de fora como sendo de competência concorrente ou exclusiva. Tem até um artigo específico, que é o 964, em que diz, olha, se eu não posso me meter, eu não tenho nenhuma interferência no que aquela autoridade judiciária de outro país, né, como é que ela determina as bases dela. Agora, no momento do reconhecimento, sim. Então, se, por exemplo, aquela autoridade dos Estados Unidos decidir uma matéria que seja de competência exclusiva brasileira, essa decisão aqui não produzirá efeitos, né? Grosso modo, por hipótese, vamos colocar assim. O que acontece? Como não tem critérios, não tem bases específicas, não há essa especificação, o STJ limita a análise à identificação de competência exclusiva e concorrente. Na minha visão, essa análise deveria ser mais criteriosa. Inclusive porque, até sob a perspectiva do direito comparado, como é que é feito outras sentenças, né? Como é que as sentenças brasileiras circulam em outros países, essa aferição é feita do ponto de vista, né, quando sai daqui a sentença e vai para fora, do ponto de vista ativo, digamos assim. Então, o que eu defendo é que, olha, se eles elevam as barreiras para a circulação das decisões brasileiras no exterior, na medida em que é feito esse controle da jurisdição brasileira pelo Estado do reconhecimento, a circunscrição, a limitação da análise à competência exclusiva / concorrente é pouco. Deveria ir além. Agora, só para finalizar aqui, com relação ao seu ponto, bom, mas e se o Brasil assinar e se a Convenção de Sentenças entrar em vigor? O que a Convenção de Sentenças diz, tal como também diz a Convenção de Nova York, é que aquilo ali é o mínimo. Então, é possível que continue a haver um entendimento, olha, mas se o Brasil é mais generoso, então continua valendo as regras do Brasil. Eu acho que o nosso sistema deveria ser mais criterioso, por conta de, por exemplo, jurisdição exorbitante da França, baseada na nacionalidade, ou nos Estados Unidos, tax jurisdiction, ou o Fórum Patrimonial na Alemanha. A gente fica um pouco sem base a partir do momento em que a nossa única aferição é limitada à verificação de competência exclusiva / concorrente. É pouco. Entendi. É que talvez, eu entendi, é que talvez esses casos de tag jurisdiction, de nacionalidade ou de fórum patrimônio, eles sejam mais raros do que... Mas do que você me falou, então, eu fiquei com a impressão de que se o Brasil aderir à convenção ou ratificá-la, se não estiver no período, isso talvez não melhore a posição das sentenças estrangeiras no Brasil, ótimo, mas talvez melhore as chances de circulação das sentenças brasileiras no exterior, porque, se eu bem me lembro, por exemplo, no direito inglês, as hipóteses de que se reconhece sentença estrangeira estão limitadas a quando o réu estava fisicamente presente no exterior no momento da citação ou se submeteu voluntariamente. Então, talvez, eu queria ver se essa é a conclusão que a gente poderia tirar assim, do seu estudo, pelo menos até esse momento. Aqui, talvez, para as sentenças estrangeiras no Brasil, isso não faria muita diferença, porque nós já somos super generosos, mas para as sentenças brasileiras no exterior, isso talvez fosse favorável. Tá perfeito, muito preciso. Por exemplo, eu até com base na Lei de Acesso à Informação, eu pedi no STJ, eu falei, bom, eu queria saber qual o percentual de sentenças que são reconhecidas aqui. Então, a cada 100 sentenças estrangeiras, decisões estrangeiras, 93, 93%, e não só no último ano, os últimos 5 anos, na minha pesquisa, 93% das decisões estrangeiras são reconhecidas. Então, um instrumento multilateral pró-reconhecimento para o Brasil, que é bastante favorável, realmente talvez represente menos. O que eu acho que a gente pode... eu entendo a sua colocação no sentido que, bom, mas os casos de tag jurisdiction, quantos casos vão ter aqui? Um para a gente mencionar na aula, né, Daniel? Mas é uma questão de princípio mesmo com relação... Claro. Se a gente também, assim, excepcionar tudo do direito internacional, eu acho que tem uma questão de princípio. E a jurisdição
é a manifestação da soberania. E fica o Brasil nessa postura de não, só quando tem na minha competência exclusiva, e a gente tem visto nos casos mais recentes do STJ, que até as hipóteses de competência exclusiva, de inventário, também estão sendo flexibilizadas quando há acordo. Então, na verdade, é o seguinte, a autoridade prolatora se disse competente pela lei, né, de acordo com as regras do estado de origem, aqui a gente fecha os olhos, e eu não acho que seja esse o papel. Então, a minha defesa é pela uma análise da jurisdição efetivamente levada a cabo no estado de origem, em nome, né, da manutenção da soberania brasileira e como a gente se posiciona mesmo perante os outros estados. Porque numa análise de direito comparado, e a grande maior parte das decisões estrangeiras provém dos Estados Unidos, também consegui obter essa informação em outro pedido com base na Lei de Acesso à Informação, são os Estados Unidos. E estudando o sistema dos Estados Unidos, eles realmente verificam e levam a sério essa questão da jurisdição. Então, a minha crítica é que a gente também deveria levar. Entendi. Não sei, acho que a gente tem mais um pouco de tempo. Você queria também explicar um pouco quais seriam os critérios que supondo que o STJ mudasse da sua postura de simples, porque o STJ simplesmente vê se é competência internacional exclusiva, como você bem disse, se não for, como regra geral, está satisfeito o requisito da competência internacional indireta. Exato. Na sua proposta, o STJ deveria analisar, por exemplo, a proximidade do caso com o foro estrangeiro onde foi julgado, deveria ter uma lista. Como é que se nós hoje pudéssemos refazer o CPC, ou mesmo o regimento interno, quais critérios você acha que a gente escolheria uma cláusula geral de proximidade ou faria uma análise caso a caso? Não sei se você já chegou a... Não, então, eu penso também discutir isso na tese, na verdade, no livro, né, o último capítulo do livro. E agora? Bom, como é que a gente implementa isso? Isso é viável? Para começar, tem alguma vedação, algum óbice legal? Alguma outra questão? Não tem. A gente já tem, digamos, a cláusula geral, que é o 9631, que já autoriza esse controle indireto da jurisdição. Então, agora, como é que a gente implementa? De N formas, e estaria aqui disposta a implementar de verdade. Primeiro, a gente... Bom, mudança no CPC, mudança na lei, dependendo de Congresso, mas isso não sei se é viável. Eu acho que talvez, Lídia, desculpa até, é que eu acho que a sua proposta não dependeria, em tese, de mudança legislativa, porque o que o 9631 fala é uma cláusula geral de ter sido proferida por autoridade competente. O que é sido proferida por autoridade competente, talvez a interpretação possa mudar com base em simples interpretação legal, sem mudança legislativa. Mas, assim como eles fizeram com relação aos outros critérios, né? Por exemplo, a citação mesmo, que também está lá citado, hoje também já tem alguns casos de citação de pessoa jurídica que não é feita por carta rogatória, quer dizer, tudo tem sido uma construção jurisprudencial com relação aos demais quesitos, e até comparando também com a ordem pública, que nada é mais aberto do que a ordem pública e que é uma análise casuística. Eu não acho que também, assim, abrir tanto, mas talvez... ou pelos precedentes, ou a gente poderia tentar espelhar um pouco, se o Brasil aderisse à Convenção da Haia, mesmo aqui a gente sendo mais aberto e, em tese, prevalecer, né, quanto mais aberto for, a gente podia tentar espelhar os critérios que são bastante genéricos, bastante genéricos não, são muitas hipóteses, são hipóteses específicas que versam sobre muitas situações. Então, com isso, assim, a gente não estaria limitando... Eu acho que o que o Brasil não se sentiria, o sistema, né? Seria contra o sistema, seria, de repente, mudar a postura e limitar muito a jurisdição. Mas o que acontece é que, nesses temas relacionados ao direito internacional, isso a gente vê até também na arbitragem, o STJ tem uma postura de, quando ele faz qualquer tipo de verificação, há uma confusão. Não, mas aí eu não posso verificar porque isso é competência interna. Não é competência interna. E eu também não estou... de nenhuma forma interferindo na base direta de jurisdição. É que a lupa, né, o olhar é sobre o estado de reconhecimento. Agora, o Brasil não abre a mão da sua jurisdição, porque isso também é uma manifestação da jurisdição, é uma jurisdição indireta, né, sem qualquer tipo de interferência. Então, do ponto de vista prático, eu acho que a gente poderia, talvez, tentar algumas pouquíssimas decisões, eu até abordo no livro, em geral, família, mas também 90% dos casos
são de família, chegam a falar, não, efetivamente, tem um ou outro caso, sem um critério, assim, que a gente possa uniformizar, mas que falam, essa autoridade tinha jurisdição. Então, já há precedentes, mas não é a prática. A prática é todos os... Assim, quando se analisa as decisões, e as partes também, por outro lado, não costumam suscitar isso como uma questão, e acho até para os advogados essa pode ser um caminho também, né? A gente tem que... Normalmente, só a ordem pública? Não. E acho que o 9631 deveria ser mais explorado pelas partes, por seus advogados, né? E uma análise mais criteriosa pelo STJ. Eu acho que acontece muitas vezes há causas que seriam fascinantes para quem já conhece um pouco o direito internacional privado, passam um pouco abaixo do radar, porque os envolvidos talvez nem tenham se dado conta das potencialidades de encrenca que poderiam criar se conhecessem um pouco mais de direito internacional privado. O que eu acho também que o seu livro e a escolha que o professor Gustavo fez de juntar com também o livro do professor Solano é muito boa, porque só existe uma sentença estrangeira porque as partes decidiram litigar no exterior. Então, a ideia de uma sentença estrangeira pressupõe que o litígio foi resolvido em um outro foro. E essa escolha do foro onde litigar tem reflexos concretos para a sorte do litígio. E o livro do professor Solano de Camargo cuida justamente do Fórum Shopping. Antes da gente tentar explicar um pouco mais esse mal amado, por assim dizer, às vezes mal compreendido, talvez o professor pudesse começar explicando, talvez, para o público, o que é o Fórum Shopping e a sua importância também para o direito internacional privado. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Gustavo, professora Lídia, é uma satisfação encontrar vocês aqui. Professor Daniel, eu estou revendo desde a minha banca de doutorado, professora Lídia já está minha amiga, estamos frequentando já o congresso diversas vezes. Professor Gustavo, minhas homenagens aí por esse maravilhoso congresso, que agora eu acho que nós vamos nos encontrar mais vezes, né? Esse congresso é o primeiro, então acho que nossos encontros aqui vão ser mais, se Deus quiser, mais constantes. Professor Daniel, basicamente a história do Fórum Shopping, vou até mostrar aqui meu livro, porque agora ele está esgotado, só vai ter no e-book, na versão do e-book. Não foi uma tiragem tão grande, mas como foi em 2017, acho que o pessoal que queria me criticar comprou, então ele está esgotado. Mas basicamente é o seguinte... O Fórum Shopping, sempre que eu comento, agora um pouquinho menos, mas a tendência é o pessoal achar graça, achar um termo, né, um termo meio estranho, mas lá fora, assim, ele é um termo bem mais reconhecido, né? Fórum Shopping, justamente a intenção, isso foi criado nos Estados Unidos, possivelmente na década de 20, ele representa justamente a opção do autor da demanda escolher a jurisdição em que ele vai propor o processo dele. Uma opção do autor, uma prerrogativa do autor, mas ligado ao conceito de jurisdição. Então, aqui no Brasil, a gente vê o pessoal de processo civil querendo, né, assumir esse termo como se fosse um dispositivo, como uma escolha de competências. A gente vê isso em diversos manuais já, mas, na verdade, é relacionado à jurisdição. Então, no caso de haver jurisdições concorrentes, o autor teria, de acordo com o seu cálculo de custo-benefício, que é econômico, que é jurídico, que é estratégico, optar por aquela em que ele considera melhor. Então, esse é o conceito. Segundo o professor Frederic Junger, o termo em juízo, né, num acórdão nos Estados Unidos, porque lá cada estado tem uma jurisdição, eles têm uma história um pouquinho, né, diferente. Ele foi cunhado em 1952. Mas já em aula, segundo o professor Junger, desde 1927 ele já notou, mas possivelmente até antes. E aí é interessante que o professor Skelly, né, aliás, o juiz Skelly da Suprema Corte, considera Fórum Shopping o passatempo jurídico nacional dos advogados americanos. Mas do jeito como o professor descreveu, talvez a gente pudesse perguntar, eu não sei se fica muito maniqueísta, mas se Fórum Shopping seria um abuso por parte do autor, que se valeu de uma vantagem indevida, ou se seria só uma faculdade exercida por partes bem assessoradas. Então, o Fórum Shopping, o professor considera que seria algo abusivo ou simplesmente o exercício de uma faculdade que o direito internacional conferiria às partes?
Pois é, essa realmente é a pergunta do milhão. Eu me lembro que quando eu apresentei esse projeto para o professor Gustavo Mônaco na época, eu lembro que foi uma das primeiras perguntas que ele me fez. E ele pegou de surpresa, porque, para mim, assim, em princípio, quando eu me debrucei sobre o tema, era um fato. Mas, de certa maneira, eu comecei a perceber que, a depender da escola doutrinária, ele era visto incontestavelmente como uma faculdade processual, natural até, como eu vi na escola dos Estados Unidos, né, vista até com um termo muito assim, visto de forma até pejorativa, mas como algo natural, até porque acabou sendo incorporado pela Suprema Corte Americana em 1945, no caso International Shoe versus Washington, como parte do devido processo legal da common law dos Estados Unidos. Então, de acordo com o sistema dos Estados Unidos processual, é visto como uma faculdade processual e que fez com que... É interessante, porque isso criou uma cultura jurídica que faz com que os advogados americanos de contencioso conheçam os fóruns pelo histórico do valor das indenizações, ou pelo mérito, pela facilidade de conseguir injunctions, as decisões liminares. E isso agora, com a jurimetria, né, com a inteligência artificial, quer dizer, eles estão num nível que faz com que a coisa seja muito científica mesmo, muito científica. Por outro lado, quando nós analisamos as escolas da União Europeia, tivemos regulamentos da União Europeia. Todos eles constam, sim, naquela parte, né, que tem sempre nos regulamentos da União Europeia, tem aquela introdução, né, que eles fazem, meio comprida, às vezes, se fosse uma exposição de motivos mais turbinada. Normalmente, todos os regulamentos europeus que têm natureza processual, fala que um dos objetivos daquele regulamento específico foi de prevenir ou evitar o forum shopping. Ou seja, partindo do pressuposto explícito que o forum shopping é sempre, ou na maioria das vezes, um abuso de direito do autor. Então, eu percebi que não existia um consenso e que eu precisaria enfrentar isso no meu trabalho. Porque, afinal de contas, né, como vocês falam aí no Rio, né, charme ou funk, né? O que é o funk? É uma coisa... Então, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, ele poderia ser ambos, a depender da situação. Isso foi muito bem comentada pela professora Lídia no livro dela, a questão como se fala em jurisdição internacional, não tem como não se esbarrar na questão de possível abuso. Existem abusos, porque tudo começou, ao meu ver, no caso que envolve, né, uma influência grande do direito internacional público no direito internacional privado, que foi o julgamento, em 1927, do caso Lotus, pela Corte Internacional de Justiça, onde lá se definiu naquela briga, né, do caso Lotus, da França contra a Turquia, se era um abuso a Turquia julgar o capitão do navio francês, que colidiu com o navio carvoeiro turco e matou lá a tripulação com acidente. Por quê? Porque justamente o Código Napoleônico, isso foi comentado pela professora Lídia, prevê no artigo 15 a jurisdição francesa para julgar franceses. Então, o que os turcos em alto mar iriam julgar o capitão francês, mesmo sendo jurisdição penal? E o que a Corte Internacional de Justiça julgou em 1927, que desde então virou um corolário, que cada Estado tem sua própria possibilidade de definir ilimitadamente suas regras de competência internacional, de jurisdição internacional. A partir desse momento, virou, digamos assim, uma certa festa, né, em que cada um define, de acordo com razões as mais diversas, situações que delimitam a sua competência internacional, muitas vezes em situação de abuso. E aí o advogado fazendo o trabalho dele, e existe uma doutrina americana que diz que isso, inclusive, é obrigação do advogado, exercitar o forum shopping em favor do seu cliente. E agir assim, se a Carta da ONU considera todos os estados iguais, todos os estados, né, civilizados e equânimes, isso é um outro ponto, só que eu abordo no meu outro livro, que é a minha tese, que o professor Daniel participou. Então, eu não tenho por que criticar os critérios de competência do Estado estrangeiro, né? Sabemos que não é bem assim, mas em princípio é. E aí, por conta disso, né, as situações em que um Estado se via para homologar uma sentença estrangeira, cuja competência originária poderia ter sido abusiva, elas se multiplicaram, havendo assim um leque extenso de situações reconhecidas pela doutrina internacional, que eu acabo citando no meu livro. Tudo começou a ficar mais popular, né, com um acidente, que acho que assim, foi um acidente
acidente que foi na época, 1980, foi um dos primeiros acidentes aéreos que foram super televisionados na época, um caso de um avião, de novo, turco, né, um avião da Turkish Airlines que caiu na França, ele fazia a rota Londres-Paris, matando 330 passageiros, que eram de 5 continentes diferentes e 13 membros da tripulação, também era uma tripulação multivariada. O que aconteceu? 15 dias depois, a viúva de um inglês falecido no acidente propôs uma ação de indenização em Los Angeles. Olha só, para fugir da Convenção de Varsóvia e Montreal, que limitam, né, a indenização, moveu uma ação contra o fabricante da turbina e o fabricante do avião, numa corte em Los Angeles. E aí isso foi muito divulgado, né? Porque imagina, por que um avião turco, inglês, que diabos é isso? Mas o juiz federal de Los Angeles aceitou a competência baseado no fato do mínimo contato, Long Arm Statutes, que é um critério de definição da competência internacional das cortes americanas, norte-americanas, e como tinha ali a GE, né, o fabricante da turbina, tinha lá tal, a companhia fabricante do avião, aceitou a competência, e logo depois um monte de parentes de vítimas começaram a propor processos, não só em Los Angeles, como em outras cidades dos Estados Unidos, porque já havia fama das indenizações grandiosas de júri civil, punitive damages. Eu sei que logo após, mais de 1.100 autores entraram com processos semelhantes e foram reunidos todos numa class action em Los Angeles. Quando as primeiras sentenças, né, o caso liquidando caso a caso, a primeira foi R$1,5 milhão e a segunda R$1 milhão para 2 órfãos. Naquele momento, a companhia seguradora, a companhia fabricante do avião, a de turbina, se juntaram, fizeram um fundo e fizeram um grande acordo. Estava nascendo ali o moderno Forum Shopping, né, e que os Estados Unidos, os advogados, começaram a vender facilidades para o resto do mundo. E isso começou a ser estudado porque, assim como os Estados Unidos eram questão de indenização por ato, né, por acidente, responsabilidade civil aquiliana, se descobriram outros lugares, como a gente vê aqui no Brasil, tem a gente chama de hellholes nos Estados Unidos, né, os buracos do inferno. Aqui no Brasil nós não temos um ministro da Suprema Corte que mandou cancelar um perfil no Twitter no mundo inteiro, que é o que aconteceu com a Sarah Winter. Então, assim, a gente vê certos lugares que acabam tendo uma especialidade em favor dos autores de maneira muito mais exagerada do que outros, promovendo o Forum Shopping. Então, assim, resumindo, né, o professor Daniel, existe os dois. É uma faculdade, sem dúvida, né, preliminarmente, que pode ser abusiva. E a gente acabou falando de Forum Shopping meio como um gênero, mas na sua pesquisa e no seu livro, o professor identificou espécies, por assim dizer, diferentes de Forum Shopping. Exatamente. Porque, assim, quando é que se dá verdadeiramente a escolha da melhor jurisdição segundo o critério do autor, que são critérios jurídicos, econômicos, de diversos tipos? O primeiro momento em que se escolhe a jurisdição, eu chamei de grau até para homenagear o professor Dollinger, quer dizer, ele fala, né, os 3 graus da ordem pública, no meu mestrado, né, muito assim, pretensiosamente, falei dos graus aqui de Forum Shopping. Então, para mim, assim, o primeiro grau aqui aquele unilateralmente, o autor propõe a sua ação numa jurisdição estrangeira, onde ele sabe que vão aplicar as regras internacional do foro, tanto com relação às regras processuais quanto de direito material. E ali ele leva em conta a questão do direito material, né, aplicável por conta das regras ali, dos elementos e das regras de conexão, a questão da competência e os institutos processuais, a questão do tempo e duração do processo, o custo. Então, esse é o primeiro grau, assim, do Forum Shopping. Também existe um segundo grau em que ele negocia essa escolha da jurisdição, quer seja numa arbitragem, ou quer seja num contrato em que se preveja uma eleição de foro. Né? Então, que agora a gente sabe, desde 2015, aqui, claro, expressamente, o STJ, ele afasta a jurisdição brasileira se é baseada num contrato que tem uma eleição de foro estrangeiro. E uma terceira possibilidade, que aí eu já explorei bem mais na minha tese de doutorado, é a questão da sentença estrangeira. Porque, olha só, uma vez que eu consegui a sentença em qualquer jurisdição, possa ser ela no Brasil ou no estrangeiro, às vezes é possível que eu escolha o lugar de homologação dessa sentença. Então, não necessariamente eu precise homologar a sentença no foro do réu,
pode ser que o réu tenha a possibilidade de ser demandado em outras jurisdições por critérios aí que volta para a primeira parte do meu livro, que aí seria o terceiro grau de jurisdição, que é o que a gente viu no caso do Lago Agrio, que é um caso muito conhecido no nosso ramo, né, de processo civil internacional, onde lá os índiozinhos tentaram homologar ao mesmo tempo no Canadá, na Argentina e no Brasil. Então, assim, eu cito no meu livro como um exemplo de fórum shopping de terceiro grau. Muito interessante isso, realmente, porque normalmente quando se pensa em fórum shopping, pensa-se só talvez no primeiro e no segundo graus, até na eleição de foro, mas a ideia de que também, uma vez obtido um título judicial, é possível tentar se fazer um tour pelo mundo atrás do foro onde ela possa ser executada mais facilmente, realmente é muito interessante. E também no seu livro, o professor cuidou de algumas figuras que têm até um nome, talvez, para quem está se aproximando pela primeira vez, um pouco engraçado, até diria, que é o torpedo italiano, guarda-chuva sueco e anti-shooting junction. Anti-shooting junction talvez seja mais conhecido, mas talvez o professor pudesse começar explicando o que é um torpedo italiano ou um guarda-chuva sueco. Pois é, quando eu comecei a fazer a pesquisa do Fórum Shopping, eu descobri que isso lá fora, foi uma coisa assim, eu tive uma sensação de como se eu tivesse, sabe aquele filme, o Men in Black, que do dia para a noite o Will Smith descobre que tem alienígena por todo canto. Eu tive essa sensação quando eu descobri que o Fórum Shopping era uma coisa super discutida e lá fora, a ponto deles darem nomes curiosos para certas situações, certas estratégias de advogado, como, por exemplo, que eu cito como exemplo de fórum shoppings abusivos, né? Que a doutrina, que o que eu fiz foi mais ou menos consolidar na minha dissertação, que foi o caso do torpedo italiano, que foi na verdade, foi um advogado não acadêmico italiano que cunhou essa expressão numa matéria, num jornal lá de Roma, acho que foi de Roma ou de Milão, não me lembro, mas ele estava reclamando justamente, olha só qual foi a situação. Segundo o regulamento que rege a questão da homologação, né, a questão do reconhecimento de sentenças no âmbito da União Europeia, que eles chamam de regulamento Bruxelas 2 bis, né, já tem a versão bis, que é o regulamento 1215 de 2012. Ele prevê no artigo 29 desse regulamento que, havendo ações conexas em mais de uma jurisdição da União Europeia, deve prevalecer aquela em que houve a primeira distribuição. Então, é o critério que eu chamei, o critério da velocidade, né? Quem for mais rápido de propor ação, aquela jurisdição, em princípio, ela é a competente. Ficando a segunda ação suspensa, até que o primeiro juiz defina se ele vai mesmo ou não ficar, né, com aquele processo. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o que o pessoal percebeu dentro do âmbito da União Europeia? Caso de pirataria, né, assim, envolvendo propriedade intelectual, propriedade industrial, que aí, o detentor da propriedade, qual que é o rito normal? Você notifica o sujeito que está usando a sua marca, enfim, indevidamente, para que ele pare de fazer aquilo. A partir do momento em que ele não cumprir a determinação que foi colocada na notificação, aí a parte que foi prejudicada ingressa com o processo. É assim que funciona no mundo inteiro e funciona na Europa. O que aconteceu? O que os italianos perceberam? Qual seria, naquele momento, a jurisdição mais lenta, mais lerda, mais difícil de toda a Europa? Praticamente duas. Era a Bélgica, então por isso alguns falam também de torpedo belga, e falam da italiana. Então, o que acontece? Um alemão notificou uma parte que era do Reino Unido para que ele parasse de usar a sua marca. Senão ele iria entrar com uma ação lá em Düsseldorf, onde a jurisdição é super rápida, super eficaz, né? O que aconteceu? O inglês contratou um advogado americano que entrou com uma ação declaratória negativa, uma ação de inexistência de relação jurídica, inexistência de contrafação, enfim, em Roma, dizendo que, como ele vendia também em Roma, ele tinha um fornecedorzinho em Roma, Roma poderia lá tocar esse processo. E aí, o alemão se viu numa situação encalacrada, porque ele não podia propor uma ação em Düsseldorf. Se ele propusesse, ia ficar
caso suspenso, e o juiz romano ia levar quase uma década para decidir o processo. E durante esse tempo, a parte que estava, né, beneficiada, o inglês, iria continuar usando a marca indevidamente. E isso virou uma festa, a ponto desse advogado, provavelmente de defesa, ter escrito esse artigo chamando, né, de uma estratégia de torpedo italiano. E eu não entendi por que torpedo. O nome está, assim, a estratégia está claríssima para nós. Mas aí o professor Moura Ramos, num curso que ele deu junto com o professor Gustavo, na São Francisco, um curso sobre direito da União Europeia, em 2014, se não me falha a memória, eu fui lá e fui perguntar para ele, porque o professor Moura Ramos, ele é uma enciclopédia. Foi quando, professor Gustavo? 13. E eu fui perguntar por que chamava essa história de torpedo italiano. Aí ele contou o seguinte, que num comboio, né, os portugueses falam comboio, num comboio de navio, a velocidade do comboio é a velocidade do navio mais lento, porque todo mundo tem que acompanhar o navio mais lento. Se cada um for numa velocidade, deslancha o comboio. Só que o que acontece? Se um submarino italiano soltar um torpedo ali em algum, o navio vai ficar avariado e para o comboio. Essa é a figura. Né? Então, essa é a história do torpedo italiano, que é um caso de fórum shopping reverso, que não é do autor do direito violado, é justamente o que seria o réu do direito violado. Então, é considerado... O outro caso, do guarda-chuva sueco, também é um nome que não fui eu que inventei. E esse aqui eu já sei explicar, esse eu mesmo pesquisei, que foi o seguinte, o Código Sueco de Procedimento Judicial, eu estou falando a tradução, né, em português, enfim, que eu copiei da inglesa, então se não for assim em sueco, eu vou ficar devendo. Mas ele fala no capítulo 10, na seção 3, que as disputas relativas a obrigações de dívida de uma pessoa sem residência conhecida neste reino, né, no reino da Suécia, pode ser processada onde a sua propriedade estiver localizada. E em disputas envolvendo bens móveis, ela pode ser processada onde a propriedade também está localizada. O que o pessoal descobriu? Que aí veio a brincadeira. Se eu for, sei lá, se eu for da França até a Alemanha e fizer uma conexão em Estocolmo, e eu descer na conexão para tomar um café e esquecer um guarda-chuva no aeroporto da Suécia, pela regra do artigo da seção 3, do capítulo 10, Estocolmo passa a ter competência para julgar toda e qualquer demanda de dívida contra mim. E eu não posso, por quê? Pelo fato de eu ter uma propriedade ali. E aí isso ficou e aí muita gente começou a se aproveitar em certas circunstâncias por conta de características locais para propor ações. Por quê? Hoje, essas companhias, por exemplo, companhias multinacionais de internet, Google, Facebook, eles têm praticamente no mundo inteiro contas, né? O que seria faria com que Estocolmo tivesse quase uma jurisdição universal para ações envolvendo dívidas, que é uma loucura e é considerado abusivo, né? A outra hipótese, que eu comento da anti-suit injunction, é super conhecida para quem milita na área da arbitragem, ela foi muito criticada, inclusive o Tribunal de Justiça da União Europeia, ele vetou a aplicação das anti-suit injunctions, que é um instituto de direito processual do Reino Unido, principalmente também se aplica em outras jurisdições de common law, como os Estados Unidos, onde basicamente o juiz provocado, no caso o juiz inglês, ele emite uma ordem judicial contra o réu para que o réu desista ou não proponha um processo no estrangeiro, mesmo que o réu esteja domiciliado ou seja de nacionalidade estrangeira. Então, isso é considerado uma violação à soberania estrangeira, porque como se o juiz estivesse, né, em inglês, num patamar superior aos demais colegas, né, de outras jurisdições. Então, são casos aqui de espécies de fórum shop, que são relacionados a abuso e fórum shopping reverso, muitas vezes, como é o caso do guarda-chuva. E só para lembrar do guarda-chuva sueco, o Brasil tem um guarda-chuva também, que é o caso do artigo 22, inciso 1º, letra B, que fala que compete à autoridade judiciária brasileira julgar e processar as ações de alimentos quando o réu tiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos. Ou seja, se tiver uma criança argentina e que tenha um pai que não paga alimentos boliviano, né? Cada um mora na sua jurisdição, mas o pai tem algum patrimônio no Brasil, quer dizer, um juiz brasileiro que deveria fazer a ponderação entre necessidade e possibilidade, né? Que é uma questão de direito material de alimentos, ele poderia pôr a mão nessa discussão, o que eu considero tão abusivo quanto a história do guarda-chuva sueco. Esse guarda-chuva sueco também tem na Áustria e também tem na Alemanha, são guarda-chuvas, digamos assim, germânicos. Ouvindo você me contar essas histórias, eu me lembrei de um ditado que eu acho que é mineiro, que diz que quando esperteza é muita, come o dono.
Esperteza, quando é muito, como o dono. E esses exemplos que ele acabou dando são exemplos bem-sucedidos de Fórum Shopping, por assim dizer. Mas escutando também a professora Lídia falando, e agora com a convenção da AIA, eu fiquei me perguntando se é possível que o autor exerça o que o professor chamou de grau 1, eventual, de Fórum Shopping, escolhendo um foro mais vantajoso, até obter um título naquele foro, mas depois ele não consiga reconhecer a sentença num outro foro onde, eventualmente, o devedor tivesse bens mais líquidos. Então, talvez, eu fiquei pensando só que talvez as histórias de Fórum Shopping tenham esse risco de, no final, não serem tão bem sucedidos. E aí me veio a pergunta, qual é o futuro do Fórum Shopping diante, por exemplo, de iniciativas como a da Convenção da AIA, ou outras? O professor acha que o Fórum Shopping, de alguma forma, pode diminuir com essas iniciativas? Ou qual seria, digamos, a perspectiva para esse bicho? Pois é, exatamente. Então, assim, eu considero aí, até para pegar o gancho da professora Lídia, né? Eu considero, aí já foi na minha tese, que essa análise sobre a abusividade do Fórum Shopping, ela pode ser feita pelo filtro da ordem pública processual internacional. Então, entendi. Isso, digamos assim, existe claramente na questão da jurisdição. Quando se pega uma abusividade, o que seria essa abusividade? A Conferência da AIA tem estudado a questão das jurisdições exorbitantes, que é o termo que vem de lá, desde 1962, ainda também não chegaram muito longe, mas eles citam, né, a questão da jurisdição baseada na nacionalidade, como é o caso francês. Fez sentido na época da Revolução Francesa, quando estava Napoleão lá, ele tinha medo que o francês fosse mal julgado pelo Império Austríaco. Dá para entender em 1806, 1807, 1808 o que aconteceu, não hoje. Né? A questão que eu sempre brinco em aula, né? A história aqui em São Paulo, se eu bater no carro de um francês em Osasco, o francês pode me processar em Lyon. E se eu tiver alguma herançazinha lá em Portugal, ele pode penhorar sem ter que homologar a sentença francesa em Portugal. A questão que eu falei já dos guarda-chuvas e os Long Arms Statutes americanos, que são, assim, não fazem sentido para nós. A história de você poder invocar a jurisdição de um estado em que eu transitei, ou um estado em que eu me encontro simplesmente, a história isso valeria para o tempo das diligências, né, que o pessoal ia para o oeste e tal, mas hoje em dia é uma questão. Então, assim, todas essas jurisdições exorbitantes discutidas e listadas e apontadas nos estudos da Conferência da AIA. Outro ponto, a questão dos abusos decorrentes, botar a vida do réu de forma muito mais difícil, que é a história do pre-trial discovery, que para nós é uma instituição desconhecida, né? Uma desconhecida. Você obrigar o réu a franquear 100% da documentação de cara, com prazo curto, pagando advogado por hora nos Estados Unidos, sendo que no Brasil o Instituto Processual da Prova prevê que ela tem que ser ponderada, né? Que ela tem a ver com o litígio e ela tem um momento processual adequado. Então, assim, são vários exemplos que eu acho que poderiam ser melhor estabelecidos com base principiológica, mais do que aguardar uma definição por tratados ou por mudança da lei brasileira. Para mim, a conclusão que eu cheguei do Fórum Shopping é que, de fato, assim, no direito processual civil brasileiro, ele é ignorado, né? Ele é ignorado, inclusive o abusivo, tanto que ele não reconhece a litispendência internacional. Ele só reconhece a premência da coisa julgada internacional como critério estabilizador do conflito, que é uma questão atrasada, né, quando a gente vê outros sistemas. Tem a solução, então, brasileira é ignorar. Tem a questão da solução da União Europeia, que é fundada no sistema de Bruxelas, aquele princípio que vem desde o direito romano, desde o século III, actor sector forum rei. Quer dizer, a ação tem que ser proposta no domicílio do réu, e ponto. Que é uma situação também a ser discutida, eu acho interessante o ponto dos estudiosos da common law, porque você já começa com o direito violado privilegiando o réu, que em princípio estaria errado tanto que ele é réu, não quer dizer que ele seja necessariamente errado, mas nem sempre também o domicílio do réu é a melhor jurisdição para se coletar provas ou para se entender da matéria. Então a solução europeia ela também vai num outro extremo.
Existe também, então, assim, para falar da União Europeia, da brasileira, e por fim a questão de como é que a Common Law usa. A Common Law ela é mais estridente, né, na história das anti-suit injunctions, que tenta obrigar o réu a desistir das suas iniciativas no estrangeiro de uma maneira muito, digamos assim, até belicosa, ou através do Fórum Non-Convenience, que muita gente aí do processo civil quer dizer que aqui no Brasil está se aplicando, e eu acho graça, né, quando a gente vê o Instituto, mas enfim, o Fórum Non-Convenience é como uma prerrogativa do juiz da Common Law de dizer que não vai julgar, é quase um non-licet, baseado no fato de que a jurisdição estrangeira poderia, em melhor situação, julgar aquele fato, só que ele não combina com os russos, né? Ele joga, ele extingue o processo e você que se vire em convencer o outro juiz. Então, assim, a minha visão é que, quando eu peguei a maneira em que todo mundo que eu coletei tem tratado, né, seja no Brasil, que ignora, seja no regime de Bruxelas, que tenta fixar como do réu em todos os casos, ou na questão da Common Law, que aí fica os superpoderes do juiz de lá, a conclusão que eu cheguei é que precisa haver uma sistematização principiológica, que aí nesse meu livro eu termino sem dizer qual é, que aí eu vou para o doutorado, entendeu? Que aí é outro livro. Você está sem som, professor Daniel. Quase 2 anos da pandemia, eu ainda faço esse tipo de erro. Obrigado. Eu vejo que o nosso tempo está acabando, uma pena, porque eu, se pudesse, ficaria muito mais tempo ouvindo os dois e conversando. Também uma pena que a gente não possa se encontrar pessoalmente, porque a gente poderia depois continuar essa conversa em uma mesa também mais interessante. Eu queria agradecer a professora Lídia Spitz, queria agradecer ao professor Solano de Camargo pela exposição de seus livros, por compartilhar esse conhecimento de uma forma tão didática. Eu mesmo, professor de Direito Internacional Privado, fico muito admirado quando eu escuto os colegas explicarem coisas tão complicadas de forma assim tão simples, e eu acho que isso é uma vantagem não só para todos nós, mas também para a audiência. E eu queria agradecer novamente ao professor Gustavo Mônaco pela organização do congresso, pelo nosso convite, e gostaria de devolver a palavra ao professor para o encerramento dessa sessão. Muito obrigado, professor Daniel. E eu agora vou pedir para o pessoal da área técnica para fazer o sorteio do livro, que para aqueles que estão acompanhando. É o livro, justamente, que o Solano fez menções aqui, Homologação de Sentença Estrangeira, Ordem Pública Processual e Jurisdições Anômalas, que foi a sua tese de doutorado, publicada pela editora Cartier-Latam. E no engajamento pelas redes sociais, nós vamos sortear um exemplar do livro recém-publicado, foi publicado essa semana, juntamente com o livro do professor Moura Ramos, O Registro Civil das Pessoas Naturais, Filiação e Socioafetividade, de Daniela Amros. E quem vence o livro, o sorteio pelo engajamento é Rani Rodrigues. Rani Rodrigues. E vou aguardar aqui o pessoal me informar quem é que foi que ganhou o livro no sorteio randômico, como eles falam, né, feito aqui pela própria plataforma. Sorteio este que leva em consideração só as pessoas que estão logadas, que estão assistindo efetivamente no momento do sorteio. Também foi a Rani Rodrigues de Oliveira, olha só, sorteada no engajamento e sorteada randomicamente. Então, vai ficar com os 2 livros, sorte sua, Rani. E são dessas coisas que acontecem quando nós deixamos a máquina pensar por nós. Muito bem. Professor Daniel, muito obrigado pelo seu tempo que dispôs aqui para nós podermos conversar sobre esse assunto tão interessante. Professora Lídia, professor Solano, muito obrigado a ambos e espero que tenha sido a primeira de muitas outras oportunidades em que nós todos estejamos juntos, presencialmente, futuramente, se Deus quiser, e cuidem-se.
Amanhã nós começaremos às 9h30, como tem sido todas as sessões matutinas, e para amanhã nós contaremos com as palestras da professora Sabine Cornelu, da Universidade de Paris II, Panthéon Assas, da professora Nádia de Araújo, da PUC do Rio de Janeiro, e do professor José Augusto Fontoura Costa, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar sobre questões de asilo e sequestro internacional de crianças, é o tema ali da professora Sabine Cornelu. A professora Nádia falará sobre a Convenção de Obtenção de Provas da Conferência da Haia, e o José Augusto falará sobre direito aplicável aos contratos e os limites do artigo 9º da Lei de Introdução. Então, são temas palpitantes e muito interessantes que nos ocuparão amanhã pela manhã, e amanhã a mediação será da professora Maria Rosa Loula, a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem bem